Olá, sou o Jaime Neves e nesse vídeo nós vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre o Git, ok? Nós vamos dividir isso aqui em dois vídeos, tá? Essa aqui é a primeira parte, a parte 1, introdução e primeiros passos, e na segunda nós vamos aprofundar um pouco mais na questão de branch, na questão de merge e tudo mais, ok? Então essa aqui é a nossa agenda para esse vídeo. Nós vamos falar sobre o que é o Git, por que utilizar e como ele funciona, instalando o Git, configurando, iniciando um repositório local, tá? Como vamos trabalhar com o Git e por final nós vamos ter uma conclusão. Então, olha só, eu de primeiro momento quis trazer, tá, esse GIF que eu achei na internet e isso retrata muito bem o que eu fazia antes do Git, antes de conhecer o Git. Eu fazia exatamente o que esse GIF está fazendo aqui. Olha, eu criava um arquivo. Depois de criar aquele arquivo, e eu queria fazer alguma modificação no arquivo para atualizar alguma coisa, então eu colocava lá, copiava aquele mesmo arquivo com outro nome. Já colocava ali o V2 na frente, tá? Então, se eu quisesse modificar de novo aquele arquivo V2, eu já colocaria ali o V3, o V4, enfim. Então, isso aqui retrata muito bem o que é que o Git vai nos ajudar, não só em projetos, né, voltado para software, mas para vários outros, né, lugares que você pode usar o versionamento de arquivo. Você pode versionar um arquivo único ou um projeto, né, com vários arquivos, aí uma code base bem grande, ok? Então vamos lá. O que é o Git? É um sistema de controle de versão distribuído que permite acompanhar as mudanças no código-fonte ao longo do tempo. Olha só, isso aqui foi o que eu havia falado, né? Eu criava um arquivo, quando eu queria atualizar, eu pegava o mesmo arquivo, copiava e colocava com um nome diferente, ok? Então vamos lá, ele foi criado por Linus Torvalds, eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Em 2005, para ajudar a gerenciar o desenvolvimento do kernel do Linux. Olha só, o Git foi criado, né, por esse cara aqui, pelo Linus, para gerenciar e ajudar no desenvolvimento do kernel do Linux. Será que você sabia disso? Por que utilizar e como ele funciona? Vamos lá, é um sistema de controle de versão, é que nós já havíamos falado antes. O que é legal aqui quando a gente fala de controle de versão, quando a gente viu no início lá aquele GIF, né, com vários arquivos sendo criados, por exemplo, eu tenho um arquivo aqui com um nome artigo. Então eu fui modificar aquele arquivo, atualizei aquele arquivo, agora o nome dele eu passei para artigo V2 e assim sucessivamente. O que eu acho legal do Git, uma coisa impressionante que já experienciei, é que é o seguinte, eu estava trabalhando num projeto e o projeto era muito antigo, um projeto legado, e eu abri um arquivo e eu fui, navegando na timeline dele até chegar no primeiro caractere. A galera criou o arquivo e adicionou ali um conteúdo. Eu consegui chegar, no primeiro commit, na primeira coisa que foi feito naquele arquivo. É isso que é legal, é isso que é o controle de versão, tá? E facilita a colaboração. Vamos lá, por que facilita a colaboração? É possível, né, que várias pessoas acessem arquivos do mesmo repositório remoto, tá? Então vamos pensar o seguinte, vamos trazer para uma realidade que realmente acontece no dia a dia de uma equipe no desenvolvimento de um software, tá? Vamos supor que você tem lá uma equipe de 7 ou 8 pessoas, você é o front-end daquela equipe e toda a base de código que você vai mexer, ele está em um repositório remoto, tá? Então, o que você vai fazer em primeiro lugar quando você for mexer no código? Você vai ter que clonar para sua máquina, você faz o clone daquele repositório, é criado ali, você tem uma cópia, tá, do repositório localmente e você pode fazer
todas as modificações necessárias. Você ficou responsável lá por fazer o cadastro de usuário do front-end. Então você vai fazer todas as modificações necessárias. Depois que você finalizar, você vai dar um push. Você vai enviar aquelas suas modificações, atualizações que você fez para o repositório remoto. Assim, uma outra pessoa que está lá do outro lado do mundo, podemos dizer assim, em outro país, pode pegar, ele pode obter fazendo, atualizando o repositório dele localmente, que está lá na máquina dele, ele pode ver aquelas suas atualizações. É isso que permite a distribuição, de grandes projetos de código aberto, com pessoas aí do mundo todo trabalhando em um único projeto, ok? Então aqui eu trouxe um GIF que eu achei muito legal para trazer nesse slide, que fala realmente como funciona. Ele vai estar mostrando aqui como é que funciona, tá? Você tem um repositório, imagine que essa estante aqui seja um repositório, e cada um vai clonar, cada um tem um clone daquele arquivo, tá, na sua máquina. E agora, instalando o Git. Como é que eu instalo o Git na minha máquina? Vamos lá. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o próprio site do Git, tá? Para falar de instalação, eu vou abrir o site do Git. E o seguinte, aqui eu estou usando o Linux. Então quando você abre o site do Git, logo na primeira página ele vai pedir para você fazer o download. Ele vai pedir para você fazer o download. Então aqui percebam que ele está download para Linux, porque ele já identificou o meu sistema operacional. O meu sistema operacional é Linux, então ele já joga aqui para eu baixar para o Linux, tá? Mas se você é Windows ou Mac, então ele vai, essa tela aqui vai baixar de acordo, tá, com a sua plataforma, com o seu sistema operacional. Mas é muito simples. Abrir o site do Git e tem muitos artigos hoje na internet para você fazer a instalação, tá? Pode procurar lá como instalar o Git, se o caso você for o Windows, como instalar o Git no Windows, ou como instalar o Git no Linux ou no Mac, tá? Mas eu tenho certeza que quando você abrir o site do Git, tá? git-scm.com, aqui já vai aparecer para você fazer o download de acordo com o seu sistema operacional. Depois que você instalou, você vai fazer o seguinte, você vai abrir o seu prompt de comando, tá? Seu terminal. E vai fazer o seguinte, ó, vai digitar esse comando, git version. Aqui para mim, ó, git version já está aparecendo qual a minha versão do Git que eu estou usando, tá? Então eu já instalei, o Git já está instalado aqui na minha máquina, então beleza, tá? Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer, tá? Você deve instalar o Git na sua máquina, e para você checar se o Git está instalado, você precisa jogar aí o git version, e ele vai mostrar qual a versão do Git que você está usando. Por quê? Porque a gente vai usar muito a linha de comando. Existem outras maneiras, tá, de você usar o Git através das IDEs. Tá? Quando eu falo outras maneiras, eu estou falando muito direcionado para você que é desenvolvedor de software. Tá? A gente que usa a IDE para programar, então tem a IDE que já vem ali, você não precisa dar nenhum comando do Git. Você faz tudo pela interface da própria IDE, como é o caso do VS Code. Então assim, isso é legal, mas tome cuidado, é importante que você saiba todos os comandos, é importante que você estude, pelo menos os comandos básicos, como é que eu faço como é que eu envio as minhas atualizações para um repositório remoto, como é que eu baixo um repositório remoto, como é que eu faço um pull, atualizo o meu repositório local através da linha de comando, como é que eu faço tudo isso, é importante que vocês saibam. Então, para mim, o meu conselho é estude pelo menos os comandos básicos, e é isso que a gente vai trazer aqui, ok? Então, vamos pegar o seguinte, fizemos a instalação,
Vamos partir para o próximo slide, que é, ó, configurando, tá, o Git. Depois da instalação, você vai checar esses comandos aqui, ó. Você vai dar lá, eu vou deixar aqui do lado para a gente ver tudo junto. Ó, o git config -global, que mais? Username. Aqui, no caso do username, você vai jogar, ó, o seu nome, tá? Para configurar globalmente o Git, ok? Aqui no meu caso eu coloquei o meu nome, não vou colocar porque já está tudo instalado. O outro comando que você vai fazer é esses que está aqui, ó, global user.email, e jogar o seu e-mail, tá? Se você tiver o VS Code aí instalado, depois que você instalar o Git, tem algumas extensões, tá? Que eu acho que vou até abrir aqui o VS Code pra gente ver. Tem algumas extensões que vão ajudar muito você no seu dia a dia, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Que são essas extensões aqui. Ah, como é que eu trouxe algumas que eu uso muito no meu dia a dia, mas eu vou mostrar para você como é que você pode procurar outras extensões, tá? Aqui no caso do VS Code, olha só, eu tenho o Git Lens, eu tenho o Git grep, eu tenho o Git blame, tá? Então como é que você vai fazer para instalar? Você vai vir aqui, ó, extensions, tá? Digite aqui Git, somente Git. Ó, ele trouxe várias extensões, tá? Olha o Git grep, eu uso esse cara, uso muito. Nós vamos entrar em detalhes sobre como é que funciona, mas ele basicamente tá, é esse aqui, ele vai abrir ele vai ficar aqui, você pode procurar a extensão, olha só como é que ele fica. Vai te mostrar todo o histórico, tá? Todo o histórico, toda a sua timeline, todos os commits, todas as mensagens de commit que você fez, ok? Ó, meu commit aqui, SEO para a página de detalhes de música V2. Esse aqui foi o meu commit. Então ele está mostrando, e você pode jogar somente sua branch. Quero somente a branch SEO. Mostrar as branches remotas. Você pode mostrar as branches remotas aqui. Então, cara, esse aqui ajuda demais, tá? Basicamente o Git History é exatamente o que eu mostrei agora aqui. Eu usava o Git History, mas depois eu comecei a usar o Git grep. Tem um Git Lens. Pô, o Git Lens é uma mão na roda para quando você tá, por exemplo, vou pegar qualquer arquivo aqui. Vamos lá. Vou pegar um arquivo de cifra page. E olha só, quando você para o mouse em alguma parte do conteúdo do seu arquivo, olha o que acontece aqui. Ele vai mostrar aqui, olha só, Jaime Neves, né, foi alterado isso aqui há 4 semanas. Ele vai mostrar esse tooltip aqui pequeno, colocando todas as informações que o Git fornece, tá? Então olha só como uma mão na roda. Ele está mostrando aqui mensagem, ele está mostrando aqui que você pode fazer, abrir um pull request, enfim, quem foi que alterou. Ah, se você quiser saber dentro daquele arquivo quem alterou aquela linha específica, ele também mostra. Olha, eu sei que essa linha aqui foi o Jaime que alterou. Eu sei que essa linha aqui 37 também foi o Jaime que alterou. Essa linha 38 também. Se fosse uma outra pessoa, um outro dev que tivesse alterado a linha 38, ele ia mostrar o nome do dev aqui. Ok? Então esse Git Lens também é top demais, ok? Olha, e outras aqui, ó, o do Copilot Chat, do Git Copilot. Se você quiser fazer o pull request direto, sem abrir o Git também você consegue por aqui, tá? Então é bom você ir testando as extensões que você precisa no seu dia a dia. Mas eu já deixei aqui, ó, algumas que você pode usar: Git Lens, Git grep e Git blame, ok? Vamos lá, continuando. Iniciando um repositório local. Cara, como é que eu posso iniciar um repositório local através do Git? Muito simples.
Vamos lá. Ó. Eu vou criar uma pasta aqui, mkd. O nome da minha pasta vai ser o que? My App Git. Tá? Criei a minha pasta. Agora eu vou aqui, My App, entrar na minha pasta. Bom, isso aqui é uma pasta vazia, não tem nada. Inclusive, eu vou ver se eu consigo abrir aqui o VS Code dela. Beleza, tá aqui, ó. Sem nenhum arquivo, sem nada. Abrir o VS Code. E agora o que eu vou fazer? Para eu iniciar, tá, um Git, um repositório local do Git, você vai digitar lá git init. Git init. Pronto. Iniciei, tá, um repositório local. E olha só, quando eu inicio um repositório local, o que acontece? Ele vai criar dentro do seu diretório, dentro da sua pasta, ele vai criar um arquivo, um diretório chamado .git, que é esse arquivo aqui. Ó, ele criou um .git. Eu acho que dá até para aparecer esse cara aqui no nosso... Não, ele não aparece, porque aqui está configurado para não aparecer os arquivos com ponto, eu acho. Então aqui ele não vai aparecer. Mas dentro de Git vai ter todos os arquivos necessários. Olha só, eu abri aqui. Vai ter todos os arquivos necessários que o Git precisa para montar sua árvore. Tá? Ó, todas essas pastas aqui o Git precisa. Então você já iniciou, tá, seu repositório Git local através do comando git init, ok? Ele já criou a pasta e perceba o seguinte, que aqui no meu terminal ele já mostra que ele criou para mim uma branch chamada uma branch master. Ele criou uma branch chamada branch master. E depois você pode ir criando outras branches, você pode no lugar da master fazer como o GitHub, que ele usa uma branch chamada main, tá? Então, e é importante que você use também um terminal, e a gente já fez vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição, para você usar um terminal que você pode enxergar. Eu acho que até os terminais de hoje, do próprio Windows ou do Mac e do Linux, já mostra para você, quando você tem um repositório Git, ele dá ele mostra qual repositório que você tá, ele mostra algumas informações, tá? Quando aquele diretório ele tem um Git configurado, o próprio terminal já mostra algumas configurações. Isso ajuda bastante para saber, por exemplo, qual branch que você tá. Quando você der ali algum comando do Git, o Git status, ele vai mostrar com cores diferentes para você os arquivos que foram modificados, os arquivos que não foram modificados, enfim. Então vamos lá, você iniciou, essa é uma maneira de iniciar, tá, um repositório Git. Qual a outra maneira que nós falamos lá no início? Essa aqui você tem um repositório vazio, sem nada, praticamente nada. Eu vou abrir, ó, aqui não tenho nada. A outra maneira de você ter e iniciar um repositório é através do git clone. Você vai jogar lá git clone, tá? E o nome da URL do repositório. E esse repositório vai ser um repositório remoto, que ele pode estar aí tanto no GitHub, ele pode estar no Bitbucket, GitLab, enfim, ou qualquer outra plataforma, né, que rode aí o Git por trás. Então olha só, eu acho que eu vou pegar como exemplo aqui o meu próprio GitHub. Vou abrir meu GitHub aqui, vou pegar um projeto, esse cara aqui, que é o YouTube Clone HTML CSS.js. Nós fizemos esse cara aqui em um vídeo aqui do nosso canal. Então, geralmente, quando você está usando aí o GitHub para clonar algum projeto, para clonar algum repositório, ele tem essa tela. Essa é a versão atual do GitHub. Ele vai ter aqui essa tela e esse botão. Esse botão onde você vai mostrar aqui o endereço do seu repositório. Olha só,
e já vem com uma opção aqui para você copiar, para você fazer o clone. Olha só, copiei o repositório, vou lá para o meu terminal e vou fazer o seguinte, vou voltar aqui para www, vou criar um outro chamado GitHub, tá? MyApp GitHub, só mesmo para fazer um teste. Vou logar na pasta. MyApp GitHub. Agora, olha só, eu estou copiando aqui o endereço do meu repositório, mas antes eu devo jogar o git clone e na frente espaço o nome do meu repositório. Olha o que vai acontecer. Estou clonando meu repositório e aqui ele clonou o repositório dentro de uma pasta chamada YouTube Clone. Ok? Vamos lá, YouTube Clone. Olha só, se eu abrir essa pasta aqui no VS Code, deixa eu fechar esse cara e deixa eu fechar esse aqui também. Vamos lá. Abrindo esse repositório no VS Code. Tá? Então, como eu já tenho arquivos, olha só o que ele vai aparecer para mim. Várias coisas. Primeiro é a branch main. O GitHub agora, ao invés de usar o nome master, ele está usando o main, tá? Mas você pode usar o master, não tem problema nenhum, tá? E aqui é o seguinte, é a segunda maneira que você tem de ter um repositório local. Eu fiz um clone, então tudo que está aqui, tudo, inclusive a árvore, né, do Git, a timeline toda, já está aqui. Que eu posso ver isso no próprio, deixa eu ver aqui, eu posso ver isso no próprio IDE. Olha só, eu vou abrir um arquivo aqui qualquer e aqui, saca só, isso aqui são todas as opções do Git Lens, se eu não me engano, ou da próprio IDE mesmo, tá? Ó, ele mostra aqui toda a timeline, primeira alteração, ó. Isso aqui, alteração foi há uns 3 meses atrás. Visualizar o commit. Isso aqui, olha só, mostra a primeira vez que eu criei o arquivo e eu joguei todo esse conteúdo aqui dentro. Então, basicamente, esse arquivo passou por 3 modificações, tá? Esse arquivo passou por 3 modificações. Vamos lá. É a primeira, tá? Depois veio para a segunda. Na segunda aqui, que foi que eu fiz? Olha, comentei algumas propriedades, algumas classes e por fim eu adicionei aqui outras classes e fui alterando o nome de variáveis. Então basicamente o que eu fiz nesse arquivo foi isso, tá? Bom, essa é a segunda maneira, tá, de você ter um repositório local na sua máquina. Então vamos lá, continuando com nossos slides. O que vai acontecer agora? Trabalhando com Git. E eu trouxe alguns comandos básicos, tá, que é importante que você saiba. O primeiro, nós vamos testar cada um desses comandos. Tá? Testar cada um. O primeiro é o git status. O que significa o git status? Para ver o estado atual do seu repositório. Quais arquivos foram modificados e quais ainda precisam ser adicionados ao commit, ok? Cara, olha só, vamos lá, o git status, para ver o estado atual do seu repositório. Vou aqui dar o git status, pronto. Ele diz o seguinte, que não tem nenhuma modificação feita, tá? Aqui o meu arquivo, você não precisa fazer nenhum commit, ou seja, o estado atual está ok, nenhum arquivo foi modificado. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos modificar algum arquivo. Vou aqui, pegar esse próprio index aqui e vou comentar essa classe. Comentei essa classe. O Git já identifica que tem uma modificação. Vamos lá. Git status. Olha só, opa! Tem uma modificação aqui e diz o seguinte, que o arquivo header.css foi modificado. Tá?
Tá aqui, ó. Eu modifiquei realmente o arquivo. Então o git status serve para isso, para você checar, tá, o estado atual do seu repositório, quais arquivos foram modificados e quais ainda precisam ser adicionados ao commit. Como assim precisam ser adicionados ao commit? Basicamente esse aqui vai precisar ser adicionado ao commit. Vai ser preciso que você adicione esse cara na árvore do Git, tá? E olha só, o git add. O que significa o git add? Para adicionar todos os arquivos modificados. Você pode adicionar somente um arquivo ou pode adicionar todos os arquivos de uma vez. Porque imagine o seguinte, imagine que eu terei esse header, imagine que eu alterei esse script, imagine que eu alterei esse cara aqui também, enfim, foram vários arquivos que eu alterei. Então é por isso que vai existir uma regra. Isso vai depender muito do projeto, vai depender muito da empresa, da equipe que você está. E vai depender também do que você está fazendo naquele projeto. Pode ser que aquela sua funcionalidade que você está adicionando, você vai ter que mexer em vários arquivos, tá? Então, tem gente, assim, eu também faço isso, que muitas vezes, olha só, eu vou dar o git status aqui. Essa é uma boa hora da gente mostrar o git status. Olha só, git status, ele vai dizer o seguinte, que você modificou vários arquivos, ó, foram modificados o component, categoria, component menu, header, script. Então você pode adicionar cada um com git add, ó, git add, você veio para cá, component HTML, quando eu der aqui o git add e o nome do arquivo, olha só o que vai acontecer. Isso já é um primeiro exemplo do git add, tá? Ó, beleza, agora eu vou dar o git status de novo para checar como é que tá agora o estado atual. Ó, o que foi que ele disse? Que o arquivo component categoria já foi adicionado, tá? Ou você pode, o que eu posso fazer agora? Eu posso ir adicionando todos esses outros aqui, ou eu posso voltar esse componente categoria a outro estágio, tá? Que é o estágio que ainda não foi adicionado. Isso eu vou mostrar para vocês aqui no VS Code como é que aparece. Olha só, quando você tem a extensão, e para cá também facilita. Ó, ele está dizendo o seguinte, que esse aqui foi adicionado. Você pode voltar esse cara, ó, voltar ao estágio anterior. Esse aqui ainda que precisam ser adicionados. Se eu voltar, o que vai acontecer? Ó? Ele vai cair aqui para baixo. E como é que vai ficar o meu estado atual? Git status. Pronto. Tá. Outra maneira que você tem de usar o git add é aqui pelo próprio VS Code. Você vai adicionando. Pode adicionar todos, né? Ou pode adicionar de um por um. Ou você pode usar o git add ponto. Olha só, eu vou usar o git add ponto. O que vai acontecer, cara? Vamos lá. Dá o git status para checar o estado. Ó, todos os arquivos foram adicionados. E existe também o git add -a, que, se eu não me engano, esse -a vai pegar todos os arquivos de subpasta, se não me engano. Tá? Eu posso totalmente errado, mas parece que é isso, tá? Se você sabe o que é o git add -a, que agora não me veio na cabeça, eu não deixei nada anotado aqui, pode deixar aí nos comentários. Se você não é inscrito no nosso canal, pode dar essa força agora, se inscrever. Tenho certeza que esse conteúdo que está aqui merece sua inscrição, beleza? Então vamos continuar aqui. Olha só. Qual o outro commit? Qual o outro comando? O git commit. O git commit para salvar suas mudanças. Use o git commit -m e a mensagem. Depois que você já usou o git add, não tem como você usar o git commit antes de adicionar todos os arquivos na árvore, tá? Então aqui é o caso, eu já adicionei todos os arquivos na árvore, então eu vou dar lá o git commit e a mensagem que eu quero. Ó. Qual a mensagem? Fiz uma modificação nos arquivos. Isso aqui é uma mensagem boba, tá? Isso aqui não tem nada a ver, que foi que me veio agora na cabeça.
Pronto. Olha só, agora perceba o seguinte, vou dar o git status. Perceba como você sempre vai trabalhar com o git status para ver o estado atual do seu repositório. Ó, agora se não tem nada aqui para adicionar na árvore, o que falta é fazer o seguinte, você subir essas modificações para o repositório remoto. Ou seja, lembra do meu repositório lá do Git, que eu clonei esse repositório, esse projeto? Eu preciso enviar essas alterações para lá. Mas, aqui no caso eu não quero enviar porque eu fiz modificações ali sem pensar, somente para um exemplo. Então, eu não vou enviar, tá? Somente para mostrar. O próximo comando, qual que é? O comando de enviar essas modificações para um repositório remoto, nós vamos ver, tá no vídeo 2, que o link vai estar aqui na descrição. Então, vamos ver como é que eu posso enviar uma modificação que eu fiz para um repositório remoto e simular uma outra pessoa em um outro, sei lá, em outro lugar, pode baixar aquelas atualizações que eu fiz, ok? Então, vamos lá. Próximo comando é o git log. O git log é basicamente o que aquela extensão, o git grep faz. Olha só, o git grep aqui, cadê? O git grep, olha só, vai mostrar tudo o log. Olha que legal aqui que ele mostrou para mim. Olha, eu fiz uma modificação. Eu criei uma branch. Aqui eu não criei branch, não, por isso que ele não mostrou. Mas se eu criasse uma branch aqui, que a gente vai ver isso no vídeo 2, eu crio uma branch, ele vai criar uma ramificação e ela vai andar, né, diferente, ela vai andar separado da timeline principal. Imagine que a timeline principal é essa azul aqui. Então quando você cria uma branch, ele cria uma ramificação e ela começa a andar. E a principal, ela fica lá atrás. Ela começa a andar, você faz todas essas modificações. Depois você vai ter que mesclar, fazer o merge, ou seja, você vai ter que levar para a sua linha principal aquelas atualizações. Para a galera aí da Marvel, imagine que essa linha principal, a linha do multiverso, é a linha sagrada, tá? A linha principal, a linha sagrada, né? Então, tudo, né, só tem que existir uma linha. As outras vão existir, mas vão ter que voltar de novo para a linha principal, ok? Então, vamos lá. O git log, eu vou executar o git log aqui. Git log. Ó, então ele vai mostrar o resto do commit, a data, o autor, se teve o merge, a mensagem do commit, enfim. Tá? Basicamente é isso que você vai usar o git log. Veja o histórico de commits. A outra é o git diff. Para que serve o git diff? Para ver as mudanças entre o seu código atual e o último commit. Deixa eu ver aqui o git diff. Só que aqui ele não vai mostrar a mudança, porque eu já fiz o commit, para ver as mudanças entre o seu código atual e o último commit. Deixa eu só fazer uma modificação em algum arquivo para mostrar. Deixa eu voltar esse cara aqui ao atual, beleza. Agora eu vou dar o git diff. Ó, aqui ele está mostrando, tá vendo? Ele está mostrando qual a modificação que eu fiz. Qual foi a modificação que eu fiz atual, ó, para ver as mudanças entre o seu código atual. Como é que está o meu código atual? E eu descomentei. Aqui estava comentado, estava assim. Eu descomentei. Então esse agora é meu código atual, tá? Código atual e o último commit. Então tá aqui. Qual a diferença? Essa aqui. A diferença tá aqui, ó. No último commit, ela estava comentado. E o seu código atual não está comentado. Você tirou. E isso aqui tem uma extensão que mostra também, tá? Além de ter essa aqui,
né, que está mostrando para você quais são os seus arquivos que foram alterados. Tem uma coisa que é esse aqui, ó, o Git Tree Compare. E o que esse cara aqui, ele é um pouquinho diferente. Ele está mostrando, ele está comparando a sua branch atual, aqui no caso é a branch main, com a branch do meu repositório remoto. Olha só, com a branch do repositório remoto. Então está falando o seguinte, ó, lá na origem, lá no repositório remoto, tem uma diferença nesses arquivos, nesses 4 arquivos. Então quando você clica aqui, ele está te mostrando, olha, lá a origem tá desse jeito e aqui está comentado. Então isso aqui é legal, eu uso muito também essa extensão aqui, tá? Então ele vai fazer mostrar para você e vai comparar a sua branch atual, a sua branch local atual e a branch lá do repositório. Então ele está dizendo aqui que tem alterações nesses 4 arquivos, ok? Esse é o git diff. Só que o git diff, que é o comando que a gente está fazendo aqui, ele está comparando somente localmente, tá? Não está comparando com repositório remoto. Dá para fazer para comparar com repositório remoto também, tá? Eu estou falando que esse git diff que a gente está fazendo aqui só é para comparar localmente, ok? Então vamos lá. No próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais no Git e explorar branch, fusões e muito mais. Ok? Se você não é inscrito no nosso canal, esse é o momento. Se inscreva. Aqui a gente está postando muito conteúdo toda semana sobre front-end, sobre o mundo da programação. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, dá essa força aqui pra gente e até a próxima. Valeu!